Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João capítulo 21. Nós vamos ter uma leitura um pouquinho mais longa, então acompanha comigo se você quiser, através da sua Bíblia, seu celular, ou através do telão. João capítulo 21, verso 1 até o verso 17, tá, Eric? Me ajuda aí, por gentileza. Se tiver NVI, eu prefiro, tá? Por gentileza. Vamos lá comigo. Diz assim o texto. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Saúde, vó. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinham 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, ou Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Você pode repetir só essa parte comigo? Diga assim comigo: essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Não precisa continuar repetindo, tá? Seus discípulos após haver ressuscitado. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. E o verso 17, último dessa leitura inicial. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, ou de Jonas, em outras traduções, mas a mesma interpretação. Você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Esse tema de hoje que Deus colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com vocês nessa noite de quarta-feira é uma pergunta: você me ama? É lógico que aqui não é a minha pergunta para você, também, por que não? Mas é em especial a pergunta de Cristo para cada um de nós. Quero que você feche os seus olhos por um instante. Eu quero que você imagine essa cena. Eu quero que eu e você, nesse momento, pensemos, reflitamos sobre essa passagem e nos coloquemos no lugar de Simão, de Pedro. Que nós possamos imaginar agora Jesus Cristo em nossa frente, nessa quarta da fé, dizendo para mim: Jairo,
você me ama? Dizendo para você, você me ama? Eu quero que a gente reflita por alguns segundos. Nós amamos a Cristo? Nós amamos o Senhor? Esse é o tema da mensagem de hoje. Amém. Pode olhar para mim. O tema da mensagem de hoje é você me ama. Vamos repetir comigo? Diga, Jesus pergunta se eu o amo. Para ficar mais fácil, né, irmão? Porque ficar falando você me ama. Mas então é Jesus perguntando para cada um de nós, você me ama? Eu quis trazer essa mensagem de hoje porque, como eu falei, ela me impactou e como sempre ela me impacta primeiro, ela trata comigo primeiro para depois tratar com vocês. E eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco porque Ele já se faz presente. Quem está aqui nessa quarta da fé? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, pastor, mas que pergunta óbvia. É lógico que eu estou aqui. Não, nem sempre. Às vezes a gente só está sentado aqui. Mas eu quero que você esteja aqui hoje. É lógico que nem sempre é fácil, irmão. Eu entendo. Eu sei que muitos de vocês, eu sei que muitos de nós, talvez viemos direto do trabalho hoje. Você está cansado. Quem sabe mesmo que você teve um tempo de chegar na sua casa, tomar um banho, trocar de roupa, né? Se perfumar. Mas ainda assim você veio para cá e só você sabe como você está aqui hoje. Mas independente de como foi o seu dia, de como você está agora, talvez muito cansado, esteja aqui. Lembra de um texto, ainda não é a mensagem, já vai chegar na mensagem, mas isso aqui eu já ia falar isso antes e resolvi falar agora. Romanos capítulo 12, verso 1, coloca para mim, por gentileza. Se tiver a NTLH, melhor ainda. Vai dizer assim, ó. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. O texto muito comum, né? A gente conhece muita tradução mais comum, né? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, puro, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas eu gostei dessa tradução da NTLH. Por quê? Porque nos faz refletir que nós somos um sacrifício vivo, irmão. Lembra do tempo do Velho Testamento em que as pessoas andavam quilômetros e quilômetros e saíam de suas cidades para irem para a cidade onde era oferecido o sacrifício. E imagine que esse sacrifício ele não ia morto, ele ia vivo. Era um sacrifício que aquelas famílias carregavam durante quilômetros, uma ovelha, um carneiro, um cordeiro. E eles estavam caminhando quilômetros com aquele animal, até chegar no lugar do sacrifício, onde o sacerdote molaria, mataria aquele cordeiro, derramaria, aspergia o sangue, e ali aquela pessoa tinha a sua vida perdoada, ou pelo menos os seus pecados cobertos por aquele sangue, por aquele sacrifício. E agora Paulo, em cima desse conceito e desse contexto, vai dizer agora a gente não oferece mais sacrifícios de carneiros, de ovelhas, de animais. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que venceu por nós e morreu em nosso lugar. É o Cordeiro de Deus que morreu como uma ovelha muda em nosso favor. Quem reconhece que Jesus é o Cordeiro que morreu por você? Mas aí Paulo está dizendo ainda assim, Deus requer de nós um sacrifício. E qual é o nosso sacrifício? Nós mesmos, através do nosso culto racional. Então estar aqui nessa noite pode parecer um simples sacrifício, mas pode ser o seu sacrifício nessa noite. Por isso, esteja aqui nessa noite. Quem me entendeu, diga amém. Então mexe com quem está perto de você e diga assim, preste atenção, porque Deus vai continuar falando contigo. Esse texto, queridos, então que nós lemos, fala da terceira aparição de Jesus após ressuscitado. Então isso quer dizer que os discípulos já o tinham visto outrora. Já o tinham visto antes desse momento, dessa segunda pesca maravilhosa. E esse texto é isso. Se a gente for ser bem sucinto, eles estão pescando novamente no mar de Tiberíades. Nós estivemos lá, né? Tivemos esse privilégio. E está aí chegando uma nova oportunidade para quem gostaria de viver essa experiência de ir para Israel. E lá no mar de Tiberíades eles voltam a pescar através da liderança de Simão Pedro. Ele vai falar, eu vou voltar a pescar, e todo mundo volta a pescar junto com ele. E aí Jesus aparece na beira da praia de Tiberíades,
pergunta se eles têm algo para comer, eles dizem que não. Aí Jesus vai dizer para eles, então joga a rede do lado direito, do mesmo jeito que aconteceu na primeira. E eles lançam a rede, e quando eles puxam a rede está cheio de 153 grandes peixes. Quem me entendeu, diga amém. Para ser bem rápido e sucinto em tudo que nós lemos é isso. Mas, queridos, o que eu quero que a gente pense nessa noite e comece pensando é: se essa já era a terceira vez, a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos, por que é que eles voltaram a pescar? Eu quero que a gente pense um pouquinho. Coloca o verso 3 de novo para mim, Eric, por gentileza. Pode ser na NVI de novo, tá? Se puder. Que vai dizer assim: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E os discípulos vão dizer o quê? Nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Queridos, por que é que eles voltaram a pescar? Depois de terem visto Jesus por 2 vezes já ressuscitado. Pastor, mas o que tem a ver isso? Isso é um pecado? Eles estavam cometendo... Não. Eu não estou falando necessariamente de voltarem a uma velha vida no sentido de um pecado. Não estou falando que o que eles estavam cometendo ali era um pecado diante de Deus. Não, entenda, não estou criando nenhuma heresia. Mas o que eu estou dizendo é, eles já tinham sido chamados daquele lugar uma primeira vez. Eles já sabiam que aquele não era mais o lugar onde Jesus os queria. Nem sempre cometemos o pecado apenas nos desviando do caminho, mas cometemos um pecado não cumprindo o propósito. Uau! Às vezes eu não preciso voltar para uma mesa de bar para estar pecando diante de Deus. Eu posso continuar na igreja, mas não cumprindo o propósito, eu estou pecando diante dele do mesmo jeito. Eu estou errando, entenda, não estou falando de pecado como a gente tem um conceito de pecado. Eu estou falando de não estar no lugar que eu deveria estar. Quem me entende, diga amém. Por que é que eles estavam pescando? De novo, depois de tudo. 3 anos e meio ao lado de Jesus, vendo mortos ressuscitar, vendo surdos ouvir, cegos enxergar, paralíticos andarem, pessoas sendo transformadas, libertações acontecendo, e o próprio Cristo dizendo: eu vou ter que morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E eles já viram que Jesus tinha ressuscitado. Por 2 vezes anteriores a essa eles tinham visto Jesus ressurreto. Então eles já sabiam: o nosso mestre cumpriu tudo que ele prometeu, ele está vivo. E ainda assim voltaram a pescar. Por que é que a gente continua insistindo naquilo que Deus já nos tirou? Por que é que a gente continua insistindo em não fazer aquilo que Deus já nos chamou para fazer? Uau, eu estou sentindo Deus aqui. Depois de tudo que eles viveram, experimentaram, por que é que eles voltaram a pescar? Irmão, falando por mim, eu sou esse Simão Pedro. Essa mensagem primeiramente é um pouco da minha história. Porque por quanto tempo eu voltei a pescar depois que Jesus já tinha me dito que não era para estar lá? E eu sei que você já me entendeu que eu não estou falando de pescaria literal. Eu estou falando de lugares onde eu insistir em estar, que Deus não me queria. Quando Deus, desde quando eu nasci, cresci e ouvia dos meus pais, e de não somente meus pais, mas de muita gente: o teu lugar é o altar. Mas eu dizia: eu vou pescar. Eu vou para outros lugares. Eu vou fazer o que Deus não está me mandando fazer, porque eu quero fazer do meu jeito. Só que preste atenção nisso. Sabe qual é o problema? Aqui foram 2 pescas maravilhosas. Quantas pescas? A primeira você conhece, é o chamado dos discípulos. Eles não pescaram nada a noite toda. Jesus dá a palavra, eles pescam. E naquele mesmo dia eles dizem: Senhor, aparta-te de nós, somos pecadores. E Jesus disse: venham, eu farei de vocês pescadores de homens. E vai dizer que eles deixaram tudo e seguiram a Cristo. Aqui agora vai acontecer uma segunda pesca maravilhosa, como eu já disse e já resumi. Só que preste atenção, querido. Sabe qual é o problema de insistir em lugares onde Deus não me chamou para estar? É que provavelmente Ele não se comprometerá em prosperar-me naquilo que Ele não me chamou para fazer. Deus não tem compromisso em me prosperar naquilo que Ele não me chamou para estar.
Não, eu quero que Deus me abençoe nessa área, eu quero fazer isso, eu escolhi isso. Mas se eu sei que Deus me chamou para aquilo, Ele não tem compromisso em me prosperar naquilo que eu desejo, mas sim naquilo que Ele me chamou. Preste atenção que aqui são 2 pescas decepcionantes, seguidas de 2 pescas ou resultados maravilhosos, a partir do lançamento da rede, a partir da palavra de Jesus. Então são 2 pescas que dão errado, na noite toda. E no outro dia Jesus chega e Jesus manda lançar a rede, e nas 2 pescas, as 2 redes vão estar cheias de peixes. Só que existe uma grande diferença. Na primeira, eles não conheciam a Cristo. Foi justamente a ausência dos peixes e o milagre sucedido daquela palavra de Jesus que fez com que eles conhecessem o caráter de Cristo e o poder de Deus, através da palavra de Jesus. Mas agora, e a segunda pesca, irmão? Eles já conheciam a Cristo. Eles estavam insistindo no lugar errado. Aqui é Jairo de Lima. Eu interpreto que essa pesca não deu certo. Não foi porque Jesus ia aparecer de novo, foi porque eles estavam no lugar errado. Se na primeira Jesus tinha um propósito, não vou deixar os peixes serem alcançados, porque eu vou chegar e me apresentar para eles através de uma pesca maravilhosa. Na segunda vez é Deus dizendo assim: eu não vou abençoar aquele lugar onde eu já te tirei. Eu não vou fazer você ter sucesso naquilo que eu não te chamei para ter e para fazer. Eu não vou deixar que peixes cheguem na tua rede quando o teu lugar não é mais estar pescando. Você sabe o que eu te chamei para fazer. Por que você está insistindo naquilo que eu não te quero mais? Quem está entendendo essa palavra? Às vezes algumas faltas são necessárias para que conheçamos a Cristo, mas outras são porque nós já o conhecemos, mas justamente não nos posicionamos no lugar que Ele quer que estejamos. Vou repetir. Às vezes algumas ausências e faltas são para nos apresentar o caráter bondoso de Cristo, mas às vezes algumas faltas são justamente porque Ele já se apresentou a nós e a gente continua insistindo nos lugares onde Ele não nos quer mais. Se na primeira, irmão, está tudo bem porque eu ainda não o conheço e eu sei que Ele se apresentará para mim na minha ausência, na segunda, enquanto eu não me posicionar, a ausência vai permanecer. Enquanto na primeira eu sei que Jesus vai chegar na minha vida. Então um exemplo, eu estou com um problema, uma crise na minha vida, na minha casa, e talvez aquela crise, por causa daquela dor, por causa daquela enfermidade, eu vou até o Senhor, eu sou apresentado a Cristo, o Evangelho é apresentado a mim, e Ele me transforma. É aquela velha máxima se eu não venho pelo amor, eu vou pela dor. Apesar de eu discordar um pouco, mas vamos levar assim. Mas eu entendo o Evangelho a partir de uma ausência, de uma falta, de um problema. Mas preste atenção, irmão, depois que o Evangelho já me foi apresentado, eu não tenho mais desculpa para continuar vivendo uma vida que eu não deveria vivê-la. A partir do momento que Jesus Cristo já me chamou, já me convenceu, já me compreendeu, já me perdoou, já tem transformado a minha história, por que é que eu vou continuar insistindo naquilo que Ele não me chamou para fazer? Atos capítulo 9, verso 5. Coloca para mim, por gentileza, Eric. Paulo está a caminho de Damasco para levar cartas para prender aqueles que eram do caminho. Ou seja, aqueles que serviam a Cristo, seguiam a Cristo. E é no meio dessa caminhada que Jesus aparece a Paulo. Eu falei Paulo mesmo? Falei, né? Saulo, Paulo. Não falei Pedro não, né? Saulo, Paulo. Então ele está no caminho de Damasco. E Jesus aparece a ele no meio do caminho. E aí ele vai perguntar, Jesus vai perguntar para Saulo, desculpa, isso mesmo, Saulo, por que tu me persegues? E agora Saulo vai perguntar para esse Jesus, quem és tu, Senhor? Ele vai responder, eu sou Jesus, a quem você persegue. Pode continuar para mim. Não, é isso mesmo, fica aqui, pode deixar no verso 5 mesmo. Preste atenção nisso aqui. Jesus vai dizer para ele assim, é difícil lutar contra os grilhões. É difícil tentar na força do seu braço
quando a minha intenção é outra. Sabe que basicamente que Jesus está dizendo para Paulo, Paulo, não tem como você ir contra a minha vontade para você. Você até pode tentar, você até pode se esforçar, você pode até se sacrificar, mas enquanto você não estiver no centro da minha vontade, você sempre vai estar se dando mal. É por isso que tem gente que vem na igreja, mas parece que a vida nunca muda, fica assim patinando, fica o tempo inteiro dizendo, não, agora vai, daqui a pouco dá errado, não, mas dessa vez vai, daqui a pouco também dá errado, e você diz assim, Deus não me ama, Deus não está fazendo, não é isso, é que Deus já te chamou para algo e você sabe, e você continua insistindo onde Ele não te chamou, o peixe não vai chegar. É Deus dizendo, você já sabe o meu propósito, o meu chamado, você já sabe o que eu já fiz na sua história, você já me conhece, você não tem mais como desviar. Não tem mais como mudar a direção. Você já sabe quem eu sou, eu já sei quem você é. Nossa, pastor, que mensagem dura. Calma, vai melhorar. Achou que ia falar que ia piorar, né? Vai melhorar. Volta o verso 1 para mim, lá do texto inicial, João capítulo 21, verso 1, por favor. Depois disso o que, irmão? Disso tudo que nós acabamos de falar. Depois de 2 vezes que Jesus já tinha aparecido, depois deles voltarem a pescar, e Jesus sabia. Depois disso, Jesus apareceu. Diga comigo, Jesus apareceu novamente. Talvez você não tenha entendido, mas ainda assim na sua insistência, na minha insistência, às vezes tentando fazer do nosso jeito, Deus é tão incrível. Jesus Cristo, em seu infinito amor e bondade, Ele vai continuar aparecendo para dizer, sai da onde eu já não te chamei, você já sabe o quanto eu te escolhi. Quantas vezes eu disse, eu vou continuar insistindo, mas de repente Ele aparecia outra vez e dizia, Jairo, você sabe qual é o teu lugar, Jairo, você sabe por que eu te chamei, Jairo, você sabe qual é a missão e o propósito da tua existência. Ele aparece todas as vezes, mesmo que eu tente insistir no erro, mesmo que eu tente insistir em continuar vivendo a minha vida do meu jeito, Ele vai continuar aparecendo e insistindo, dizendo, eu estou aqui de novo, eu vou te chamar mais uma vez, porque eu te amo. Ah, irmão, que amor é esse? Que amor é esse? Depois de 2 vezes aparecer para eles, eles voltarem a pescar, Jesus poderia ter dito, esquece, eu vou pegar outros discípulos para treinar. Não vale a pena. Depois de tudo que eu fiz, depois de todo o tempo que eu investi neles, depois de tudo, eles voltam a pescar, não vale a pena. Mas não é assim que Ele pensa. A gente desiste às vezes até da gente mesmo, mas Ele nunca vai desistir da gente. Eu estou vendo Deus agindo aqui, eu estou vendo lágrimas rolando, eu estou entendendo que Deus está confirmando essa palavra em corações nessa noite. É gente entendendo que você já fugiu por muito tempo, só que preste atenção, Ele não está bravo com você, chateado com você, magoado com você, deprimido com você, pelo contrário, Ele te trouxe nessa noite porque Ele apareceu outra vez na tua história para te chamar. Para de pescar, você já sabe que não é o teu lugar, eu te chamei para ser a luz, para ser o sal da terra, para fazer a diferença, eu te escolhi. E vai dizer que Ele vai mostrar-se aos seus discípulos em Tiberíades, no lugar onde eles estavam. Mesmo Ele tendo aparecido já 2 vezes anteriores. Na segunda vez, inclusive, Tomé tocou na ferida. Ainda assim, depois deles voltarem a pescar, Jesus não desistiu deles. Você pode dizer isso para o inferno ouvir e para você mesmo se escutar? Diga assim comigo, Jesus Cristo nunca desistiu de mim. Só que agora você pode profetizar algo e diga assim, Jesus Cristo nunca desistirá de mim. Não é mérito, irmão, é graça.
Ele poderia ter desistido de mim, mas ele decidiu insistir. Ele poderia ter desistido de você, mas ele decidiu insistir. Isso se chama amor. Incomparável amor, inexplicável amor. Agora olha que interessante, versos 5 e 6. Ele viu que eles estavam pescando, eles não tinham pescado a noite toda. Mas Jesus lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam ele. Segura o 5 ainda mais um pouquinho, por favor, Eric. Irmão, você tem alguma dúvida que Jesus sabia que eles não tinham pescado nada de novo? Sendo Jesus, sendo onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas, sendo onipresente, estando em todos os lugares, mesmo que aqui é o homem, né, Jesus, mas ainda assim o Espírito Santo ali o estava. Então, Jesus sabia o que tinha acontecido naquela noite, ele sabia que tinha sido frustrado outra vez. Diga assim comigo, diga assim, mesmo sabendo que eles não tinham pescado nada, Jesus pediu peixe a eles. Para e pensa um pouquinho agora. Jesus sabendo que eles pescaram a noite toda, chegar para eles, mesmo eles não sabendo que era Jesus, e dizer ao longe assim: vocês têm algo para comer? Você acha que Jesus esperava outra resposta deles, que não fosse essa? Não. Ainda assim, por que ele pediu? Eu quero tentar, com a graça de Deus, quebrar rapidamente talvez uma ideia, um paradigma, uma ilusão de um evangelho romântico, aonde Deus, nas minhas frustrações, decepções e crise, Ele sim, me abraça, me afaga, me ajuda, me fortalece, me carrega, inclusive, se eu precisar. Mas o evangelho, irmão, ele não é para gente fraca. Desculpa, mas o evangelho não é para gente fraca. Por isso que muita gente desiste, porque o evangelho não é para os fracos. Evangelho, irmão, é Jesus Cristo sabendo que eles tinham tido uma noite frustrada, está dizendo: eu quero um peixe. Evangelho é Jesus Cristo pedindo para nós frutos, quando a nossa árvore está seca. Evangelho é Jesus cobrando de nós um resultado, um fruto, um caráter, uma intensidade, uma entrega, uma diferença, quando talvez nós estejamos passando pelo pior momento da nossa história. Porque isso é o verdadeiro evangelho, irmão. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Isso quer dizer que ele é insensível? Não, pelo contrário, é porque ele acredita tanto em você, que ele sabe que mesmo no deserto você vai frutificar. Ele sabe que mesmo no tempo difícil ele pode contar com você. Ele sabe que mesmo quando você esteja chorando, ele vai mandar alguém que está passando por uma dificuldade para você consolar. Ele sabe que enquanto você está nas suas crises, ele vai enviar pessoas com crises talvez maiores que a sua para você ajudá-las. E você está dizendo: como assim? Deus não sabe o que eu estou passando. Ele sabe, mas ele está esperando o peixe de você mesmo depois de uma pesca frustrada. É Deus dizendo: eu espero algo de você, porque eu investi em você, porque eu acredito em você, porque o meu Espírito habita em você. Eu não pedi a autorização, então eu não vou citar nome, mas tem um amigo da nossa igreja, alguém muito conceituado aqui na comunidade, e que estava me contando, a gente estava conversando, que é um pregador também, e pregou essas semanas atrás, e alguns dias atrás, numa das igrejas da região. E nessa pregação falando justamente sobre isso, sobre crises, e enfrentar crises, e vencer dilemas e momentos difíceis. Esse pastor me contou que após essa pregação, numa quinta-feira, na sexta-feira, ele bateu o carro. Na verdade, bateram no carro dele. E aí ele me fala assim: pastor, é isso. É aquilo que eu estou pregando hoje, e que Deus vai me provar amanhã. É aquilo que eu estou dizendo, quanto eu confio, eu acredito, eu descanso, em Deus. E aí Deus vai falar: então vamos
colocar à prova. Irmão, nós precisamos entender que evangelho é isso. Evangelho, muitas das vezes eu estarei nos melhores dias da minha vida e eu virei para a igreja, erguer as minhas mãos e agradecer ao Senhor, mas outras vezes eu virei com dor, fracassado naquela semana, talvez tudo deu errado naquele dia, talvez decepcionado com algo que me aconteceu, que surgiu, um imprevisto, talvez vivendo um momento difícil interiormente falando. Mas é nesse momento que Deus quer ver o evangelho vivido na plenitude. É quando eu venho mesmo assim, é quando eu louvo mesmo assim, é quando eu ergo as mãos mesmo assim, é quando eu digo eu não tenho nada para oferecer, mas eu estou aqui oferecendo o que eu tenho. Eu estou com muita dificuldade para estar aqui hoje, nesse dia, mas eu estou dizendo que eu te louvo e te agradeço por tudo, porque eu tenho peixe, porque eu tenho algo para te oferecer, porque eu te amo, Deus. Então, irmão, quebra esse conceito de um evangelho muito floreado, florido e... Não, o evangelho às vezes vai ser difícil, vai ser doloroso, mas, irmão, vai valer a pena. Não, eu quero dizer de novo, vai valer a pena. Só que olha que interessante, agora o verso 6. Ele não perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram o quê? Não. Ele já sabia que seria essa resposta. E aí ele vai dizer, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Assim fizeram, e não conseguiam recolher a rede, por causa da grande quantidade de peixes. Diga assim comigo, Jesus Cristo fez mais uma vez. Diga assim, Jesus Cristo pode fazer de novo. Diga assim, na minha vida, tudo que Ele já fez, Ele tem poder para fazer de novo, e de forma ainda maior. Aí no verso 7, agora leia comigo, por gentileza. Depois que a pesca aconteceu, olha o verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, é Ele. Simão Pedro, ouvindo-o dizer, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se no mar. Irmão, preste atenção nisso aqui, eu já estou caminhando para o encerramento, mas eu quero ter um tempo de oração. Vocês sabem que quando eu digo que estou caminhando para o final, ainda tem mais uns 15 minutos, mas vamos lá. O que nós precisamos entender é que aquele ato, aquele momento, essa segunda pesca, Jesus pediu para eles lançarem a rede. Irmão, Jesus não poderia ter pedido para eles lançarem a rede do lado esquerdo? O peixe não chegaria na rede do mesmo jeito? Sim ou não, irmãos? Jesus não poderia, sei lá, ter dito, peixes, pulem no barco. Os peixes obedeceriam, sim ou não? É Jesus, irmão. Ele é Deus. Mas olha que extraordinário. É Jesus aparecendo uma segunda vez, no mesmo contexto. Não pegaram nada, a noite toda, sem saberem que era Ele. Jesus vai dizer, então lancem a rede do lado direito. Entenda, não é Jesus falando assim, deu certo na primeira vez, eu vou fazer de novo, ver se dá certo de novo. Não, irmão, ele sabia que daria certo, independente do jeito que ele fizesse. Então por que Jesus, entre aspas, copiou o mesmo sistema, a mesma maneira, a mesma forma com que ele fez na primeira vez, ele fez de novo na segunda? Porque Jesus queria trazer sobre eles uma memória. Jesus ali não estava apenas oferecendo peixes para eles, Jesus estava oferecendo um recomeço. Não era apenas Jesus dizendo, vocês não pegaram nada, vocês devem estar com fome, vamos pegar uns peixes para vocês comerem. Bom, a preocupação de Jesus nunca foi essa. Quando eles voltaram para a praia, os peixes estavam lá, já tinha peixe na brasa. O problema de Jesus não é a necessidade, Jesus não tem necessidade. Mas quando ele operou de novo, do mesmo jeito que ele tinha operado na primeira vez, ele está fazendo algo que talvez nós precisemos viver hoje. Trazer à memória aquilo que ele já fez antes, para a gente continuar tendo fé que ele pode fazer de novo.
É alguém que já passou pela primeira pesca e entendeu que quando jogou a rede do lado direito, sem esperar nada, porque você até então talvez nem conhecia Jesus, você veio para a igreja naquele culto porque alguém te convidou e você disse: eu vou lá, mas eu nem sei, eu nem acredito nesse Jesus, eu nem acredito nessa igreja de crente, eu nem acredito nessas coisas, mas você veio, irmão. E aí quando você veio, de repente o louvor te tocou de uma forma diferente, uma mensagem te atraiu para algo, e de repente você estava à frente aceitando Jesus, e de repente você percebeu que a tua vida mudou, e de repente a cura aconteceu, e de repente um milagre chegou na tua família, na tua casa, na tua vida, e de repente isso tudo vai passando, e daqui a pouco a gente está vivendo no automático. Hoje é dia de Jesus nos fazer lembrar: lança a rede do lado direito de novo. Lembra do que eu já fiz na tua história? Lembra do que eu já fiz na tua família? Lembra do que eu já fiz até aqui? Fecha os olhos, fecha os olhos. Lembre-se, é Ele. É Ele que está chegando de novo. É Ele que está chegando de novo. É Ele que está fazendo. É Ele. Não se esqueça do que Ele já fez. Não se esqueça do que Ele tem poder para fazer. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Perdendo tudo por amor e com alegria. Ele quer trazer a memória hoje. Ele quer trazer a memória hoje. É Ele, é Ele, é Ele. Gastando a minha vida. Lembre-se de tudo que Ele já fez. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Sim, é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Senhor, nos faz lembrar de tudo que o Senhor já fez. Nos faz reconhecer que o Senhor continua ali, o Senhor continua aqui, o Senhor continua conosco, caminhando, mesmo quando a gente pensa em voltar para as nossas pescarias, mesmo quando a gente insiste em continuar em lugares que o Senhor não nos chamou, mas de repente o Senhor nos faz lembrar, que é o Senhor, que é o Senhor quem nos escolheu. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. É o Senhor dizendo: eu estou aqui, eu estou fazendo de novo, eu estou operando de novo, eu estou te fazendo lembrar, de tudo que eu já fiz. Quantas experiências impactantes nós vivemos no Senhor. Quantas experiências impactantes nós já vivemos no Senhor. E que por causa do dia a dia, por causa do comum, por causa do automático, a gente se esquece. Lembre-se nessa noite do que o Senhor já fez por você. Se lembre nessa noite das pescas maravilhosas que entraram na tua história. Lembre-se nessa noite de coisas inexplicáveis que o Senhor fez na tua vida. Lembre-se daquele dia, daquela semana, daquele ano. Lembre-se daquela mudança que Ele gerou em você. Aquele milagre é Ele. É o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo que está te incomodando para outra vez viver algo sobrenatural com Ele. É o mesmo que está deixando você viver uma segunda pesca frustrante, para te lembrar que é Ele que te deu a primeira pesca maravilhosa. É Ele que te capacitará a viver a segunda. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Eu quero encerrar com vocês. Pode deixar as luzes apagadas mesmo. Nós já vamos encerrar e vamos orar. Eu chego no tema da mensagem. Quando Jesus fala e eles puxam 153 grandes peixes,
vai dizer que eles vêm para a beira da praia, Jesus está lá e já tem peixe na brasa e pão. Ou seja, Jesus não pediu porque tinha fome, Jesus não pediu porque precisava, Jesus pediu porque queria que eles dissessem não, para que desse a ele uma oportunidade de dizer: é só lançar de novo que eu vou fazer de novo. Jesus está dizendo para alguém hoje: é só lançar de novo que eu vou fazer de novo. É Jesus dizendo para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, é Jesus dizendo para essa família: é só acreditar que eu faço de novo, é só acreditar que eu faço outra vez, é só crer que eu faço de novo. Mas esse contexto todo termina com 3 perguntas de Jesus a Pedro, que ele replica para nós nessa noite. Você me ama? Você me ama? Irmão, agora preste atenção nisso aqui. Eu acredito que seja uma revelação, pois para mim foi. Jesus, ele estava perguntando, mas ele já sabia a realidade que morava e habitava o coração de Simão Pedro. Jesus não está perguntando para Pedro, esperando a sua resposta para daí conhecer qual era o sentimento de Pedro por ele. Jesus já sabia. Jesus não está perguntando para a partir disso tomar alguma decisão com relação a Pedro. Não, ele já sabia. Então o problema não era Cristo não conhecer o coração de Pedro ou o amor de Pedro por ele, mas o problema era Pedro não ter a certeza do seu próprio sentimento por Cristo. O problema era Simão Pedro ouvir de Jesus: você me ama, e mesmo que ele tenha respondido sim, tu sabes, mas aquilo era confrontador. Era como Jesus fazendo-o olhar para um espelho e encarar a sua própria realidade. Irmão, preste atenção nisso aqui. O problema não é tentar impressionar Jesus com um amor maior do que eu possa sustentar, mas o grande problema é lidar quando eu mesmo me deparo que o meu amor não é tão grande por Ele quanto eu gostaria. O problema não é Jesus me perguntar e eu ter que dizer para Ele sim, mas ao mesmo tempo eu sei que não é o amor que eu gostaria de ter, não é a intensidade de amor que eu gostaria, mas antes eu tinha dito que eu o amava tanto que eu morreria por Ele. Pedro vai dizer isso. Podem todos te negar, eu nunca te negarei. Podem todos fugir, eu estarei aqui, eu estarei contigo até o final, Jesus. E Jesus vai dizer: não, você vai me trair e negar 3 vezes. Ou seja, Jesus já sabia. Diga isso comigo: Jesus já sabia. E agora, irmãos, você tem alguma dúvida que Jesus também sabia qual era a intensidade do amor de Pedro nesse momento? Ele já sabia. O que ele está fazendo? Ele está fazendo Pedro entender qual é o real tamanho do seu amor por ele. Hoje Jesus não me pergunta e te pergunta: Jairo, você me ama? Para que ele, ouvindo a minha resposta, ele diga: ó, que legal que você me ama. Ele já sabe, irmão, se eu o amo ou não. Mas às vezes é importante para a gente se perguntar o quanto nós o amamos verdadeiramente. Preste atenção nisso aqui. Nesse contexto, Jesus não está em crise, irmão. Quem está em crise é Pedro. Não é Jesus dizendo: viu, pelo amor do Pai, Claudinho, Pedro, me diga se você me ama, por favor, me diga que você me ama, porque senão eu não vou dormir essa noite. Pedro, por favor, me diga o quanto você o ama, se é verdadeiro, se é... Não, irmão, Jesus não tinha crise com o tamanho do amor de Pedro. Ele já sabia qual era. Sabe qual era a crise? Pedro tendo que encarar a si mesmo e dizer: eu não amo quanto eu achava que amava. Eu não amo tanto assim quanto eu dizia que amava. Irmão, vamos ser sinceros. Quem já tem uma certa caminhada, ou seja, alguém que já faz um tempo que está caminhando com o Senhor. Às vezes uma das coisas mais difíceis da maturidade do Evangelho é encarar quem nós somos diante dele e perceber que a gente não é tão incrível assim quanto a gente diz ser. Que a gente não ama tanto a Ele assim quanto a gente diz que ama. Às vezes por aí.
que mesmo que a gente poste coisas lindas na internet, no dia a dia, Deus realmente sabe e conhece qual é o tamanho do nosso amor por Ele. E a crise não está no céu, a crise não está em Deus, a crise não está com Jesus, porque Ele já sabe. A crise muitas das vezes é nós encararmos a nós mesmos e dizer: eu preciso melhorar o meu amor por Ele. Mas aí então, queridos, quando Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Eu encerro quase dizendo para você o seguinte: irmão, às vezes realmente a gente vai dizer para Pedro, como Pedro: Jesus, tu sabes que não é tanto quanto eu dizia que era. Tu sabes que às vezes eu aparento uma coisa e na real eu preciso mudar muito ainda. Que eu digo muitas coisas e eu declaro, eu às vezes sou um pouquinho até como os fariseus, que gostam de bater no peito para dizer: eu não sou como aqueles, eu oro mais que todo mundo, eu leio mais a Bíblia, eu faço. Mas a hora que o Senhor realmente me encara e eu tenho que me encarar e me olhar no espelho, eu percebo que o meu amor poderia ser muito melhor do que é. Muito maior do que é. Mas quando Pedro está dizendo: tu sabes, eu quero que você pense agora. Deus já sabe o tamanho do meu e do teu amor por Ele. Não existe uma crise no céu hoje, talvez ouvindo da nossa boca assim: eu preciso te amar mais. Então, se você pode, declare isso nesse momento. Diga: Senhor, eu posso e eu quero te amar mais. Eu preciso te amar mais. Senhor, eu não te amo na intensidade que eu deveria te amar. Eu não vivo a minha vida para o Senhor na intensidade, no sacrifício, no tamanho do que o Senhor já fez por mim. Nunca conseguirei, mas eu posso ser melhor. Tu sabes qual é o tamanho, a realidade. Mas aí Pedro diz assim: tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Sabe o que Pedro está terminando e dizendo para Cristo? O Senhor sabe que não é do tamanho, Dr. Felipe, que eu gostaria que fosse. Mas tu sabes que se não fosse pelo Senhor, eu nem estaria aqui. Ah, não, acho que agora tem mais gente para entender isso aqui e para que isso aqui gere uma libertação dentro de você. Deus sabe a realidade do nosso amor por Ele e a gente sabe que precisamos ser melhores. Nós sabemos que podemos ser melhores para Ele, mas preste atenção: se não o amássemos como o amamos, não estaríamos aqui nessa noite. Se nós não dedicássemos o nosso adoração, louvor e gratidão ao Senhor, não sairíamos numa quarta-feira dessa de casa para estarmos aqui. Então pode ser que o nosso amor deve ser o nosso amor maior a cada dia, mas nós estamos aqui para dizer: tu sabes todas as coisas e tu sabes, pode não ser o amor que eu gostaria, mas eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você pode dizer isso para o Senhor: diga: eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo, Pai, eu preciso te amar mais, mas eu já te amo tanto. Eu posso amar mais, eu posso me dedicar mais, mas eu te amo. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Ele sabe que se a gente chegou até aqui é porque a gente o ama. Tanta coisa já poderia ter nos paralisado e nos feito desistir. Se estamos aqui é porque o amamos. E aí Jesus traz a resposta: se você me ama, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus, ame alguém. É como se Jesus estivesse dizendo: faça do seu amor por mim uma missão pelos outros. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Jesus disse: faça do seu amor por mim uma missão na vida dos outros. Se eu amo a Jesus, irmão, eu preciso amar as pessoas, eu preciso cuidar delas. Feche os seus olhos.
Que o Senhor esteja nos mostrando que a gente pode ser melhor em amor e acrescentar amor, nosso amor por Ele, mas que acima de tudo, nós possamos dedicar esse amor a uma missão. Qual é essa missão, pastor? A missão de que tem alguém perto da gente que pode ser alcançado por esse evangelho que nos alcançou. Existem pessoas perto da gente que estão perdidas, estão necessitando, estão gritando, berrando, mesmo que silenciosamente por uma solução, e nós conhecemos essa solução, nós conhecemos o Evangelho é a solução de todos os problemas e crises enfrentados pela humanidade, mas às vezes nós temos medo, receio, vergonha. Jesus está dizendo: se você me ama, apacenta, cuida de alguém, ame alguém, fale do meu amor por alguém. Então que nós nos comprometamos nessa noite a não terminarmos esse culto do mesmo jeito, mas sairmos daqui dizendo: eu preciso te amar mais. Mas a partir desse amor que eu quero e que eu empenho ao Senhor, eu quero também buscar outras vidas. Eu quero que o mesmo amor, imensurável amor, o mesmo imensurável amor que me alcançou, seja o mesmo amor que alcance outras vidas. O mesmo amor que me transformou e tem me transformado dia após dia, que tem inundado o meu ser, que tem transformado a minha história, seja o mesmo amor que eu apresentarei para outras pessoas para dizer: esse amor pode te transformar também. Esse mesmo Jesus que me alcançou, que me transformou, que me chamou, que me guiou até aqui, é o mesmo Jesus que quer alcançar o teu coração e gerar uma mudança real na tua vida. Eu posso apacentar alguém, irmão, eu posso cuidar de alguém, eu posso alcançar alguém, eu posso ser um vaso precioso de salvação na vida de alguém. Pai, nos ensina a te amarmos mais, Senhor. Nós precisamos aprender a te amar mais. Assim como um pai, uma mãe ensina seu filho a amar mais, ensina o seu filho a ter educação, ensina seus filhos o respeito, a autoridade, assim também o Senhor nos ensina, inclusive a te amarmos mais. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, como podemos te amar mais. Mas a partir desse amor, Deus nos dá uma comissão, nos dá uma direção, para que esse amor não fique apenas em virmos para a igreja, erguermos as nossas mãos e louvarmos o teu nome, e ouvirmos uma mensagem e sairmos daqui emocionados. Não é só para isso. É Jesus dizendo: tu me amas, então apacenta. Tu me amas, então faz algo por alguém. Tu me amas, então não deixa o Evangelho terminar em você. Continua o Evangelho através da sua vida, através da sua história, através do seu testemunho. Deixa o Evangelho alcançar outras vidas além da sua. Senhor, muda a nossa vida, muda a nossa história, faz-nos amarmos mais. Não somente o Senhor, como também, Senhor, amarmos os outros, uns aos outros. Vamos adorar ao Senhor com essa canção.